É mais difícil ferir a nossa vaidade justamente quando foi ferido o nosso orgulho. O verdadeiro homem quer duas coisas: perigo e jogo. Por isso quer a mulher, o jogo mais perigoso. A mulher foi o segundo erro de Deus. Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Uma pessoa continua a trabalhar porque o trabalho é uma forma de diversão. Mas temos de ter cuidado para não deixarmos a diversão tornar-se demasiado penosa. Um homem de gênio é insuportável se, além disso, não possuir pelo menos duas outras qualidades: gratidão e asseio. Começamos a desconfiar das pessoas muito inteligentes quando ficam embaraçadas. Tudo na mulher é adivinha, e tudo nela tem uma única solução, e essa é a gravidez. O amor revela as qualidades sublimes e ocultas do que ama, o que nele há de raro, de excepcional. Nesse aspecto facilmente engana quanto ao que nele há de habitual. A nossa vaidade gostaria que o que fazemos melhor fosse considerado como aquilo que mais nos custa. Para explicar a origem de certas morais, se um homem tiver realmente muita fé, pode dar-se ao luxo de ser cético. O castigo foi feito para melhorar aquele que o aplica. O medo é o pai da moralidade. É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Saber é compreendermos as coisas que mais nos convêm. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal como elas não são. Não basta ter-se talento, é preciso ter-se o vosso assentimento para o possuir. Não é verdade, meus amigos? O aforismo, a sentença, nos quais pela primeira vez sou mestre entre os alemães, são formas de eternidade. A minha ambição é dizer em 10 frases o que outro qualquer diz num livro. O que outro qualquer não diz nem num livro inteiro. Não há outro critério da verdade, senão o crescimento do sentimento de poder. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Um povo é o rodeio da natureza, para chegar a 6 ou 7 grandes homens. Sim, e para depois se desviar deles. É só dos sentidos que procede toda a autenticidade, toda a boa consciência, toda a evidência da verdade. Quanto mais nos elevamos,
menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Muitos são os obstinados que se empenham no caminho que escolheram, poucos os que se empenham no objetivo. A mulher aprende a odiar na medida em que desaprende a encantar. Aquele que sabe mandar encontra sempre quem deva obedecer. Não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração. Quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos ao mesmo tempo que nos morde. Em tempo de paz, o homem belicoso ataca-se a si próprio. Não é só a razão, mas também a nossa consciência que se submetem ao nosso instinto mais forte, ao tirano que habita em nós. Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nenhuma vez, e falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada. Aquele que vive de combater um inimigo tem interesse em o deixar com vida. Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Para a mulher, o homem é um meio, o objetivo é sempre o filho. Há uma inocência na admiração. É a daquele a quem ainda não passou pela cabeça que também ele poderia um dia ser admirado. Como um grande homem, eu apenas vejo o ator representando o seu próprio ideal. O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em viver. Não há fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral de fenômenos. As convicções são inimigos da verdade bem mais perigosos que as mentiras. Quando se amarra bem o próprio coração e se faz dele um prisioneiro, pode-se permitir ao próprio espírito muitas liberdades. Os erros de grandes homens são mais fecundos que as verdades de pequenos. É verdade que se mente com a boca, mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a verdade. Fazer grandes coisas é difícil, mas comandar grandes coisas é ainda mais difícil. A vaidade dos outros só vai contra o nosso gosto quando vai contra a nossa vaidade. O amor por um só é uma barbaridade, porque se exerce à custa de todos os outros, o mesmo quanto ao amor por Deus.
Somos muito injustos com Deus. Nem sequer lhe permitimos pecar. A ideia do suicídio é uma grande consolação. Ajuda a suportar muitas noites más. Há homens que nascem póstumos. A sensualidade ultrapassa muitas vezes o crescimento do amor, de forma que a raiz permanece fraca e arranca-se facilmente. Os advogados de um criminoso só raras vezes são suficientemente artistas para aproveitar em favor do réu a terrível beleza do seu ato. Apenas devia ser possuidor quem tem espírito. Não sendo assim, a fortuna é um perigo público. O sentido do trágico aumenta e diminui com a sensualidade. O sucesso tem sido sempre um grande mentiroso. Em homens duros, a intimidade é questão de pudor e algo de precioso. A esperança é o derradeiro mal, é o pior dos males, porquanto prolonga o tormento. A recompensa final dos mortos é não morrer nunca mais. Torna-te quem tu és. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Com os princípios quer-se tiranizar os hábitos, ou justificá-los, ou honrá-los, ou injuriá-los, ou escondê-los. Dois homens com princípios iguais querem, verossimilmente, atingir com eles algo de fundamentalmente diferente. Em última análise, amam-se os nossos desejos, e não o objeto desses desejos. Na minha vida, ainda preciso de discípulos, e se os meus livros não serviram de anzol, falharam a sua intenção. O melhor e essencial só se pode comunicar de homem para homem. Os erros de grandes homens são mais fecundos que as verdades de pequenos. Quanto mais abstracta for a verdade que queres ensinar, mais tens que seduzir os sentimentos a seu favor. A música oferece às paixões o meio de obter prazer delas. Quem não sabe encontrar o caminho para o seu ideal, vive de um modo mais leviano e insolente que o homem sem ideal. Perante nós mesmos todos fingimos ser mais ingênuos do que somos. É deste modo que descansamos dos nossos semelhantes. As paisagens insignificantes existem para os grandes paisagistas. As paisagens raras e notáveis são para os pequenos. É terrível morrer de sede no mar. Por que haveis então de salgar a vossa verdade de modo a que não mate já a sede?
Nos indivíduos, a loucura é algo raro, mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas é regra. O nosso próximo não é o nosso vizinho, mas o vizinho deste. Assim pensam todos os povos. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, foi um filósofo alemão conhecido por suas críticas à moralidade tradicional e à religião, pelo conceito do Übermensch, além-homem ou Superman, e pela ideia de recorrência eterna. Ele desafiou os valores convencionais e famosamente declarou que Deus está morto. Suas obras, como Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal, tiveram um profundo impacto na filosofia, literatura e cultura. Os anos finais de Nietzsche foram marcados por problemas de saúde mental e ele faleceu em 1900.